O presidente Jair Bolsonaro prometeu enxugamento no volume de ministérios e o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência foram incorporados ao Superministério da Economia, né? Agora o Ministério do Trabalho recriado para abrigar o Onyx Lorenzoni, que vai para a quarta pasta em menos de 3 anos. O que é que isso significa para o superministro Paulo Guedes? E eu uso essa expressão nos remetendo lá para o início do mandato do presidente Jair Bolsonaro, quando um ministério só passou a abrigar a Fazenda, Indústria, Comércio, Previdência, Trabalho, ou seja, esse superministério está se dissolvendo. É correta fazer essa leitura ou é um desmembramento natural que o presidente teve de fazer por uma necessidade de acomodação política do PP, do ministro Ciro Nogueira na Casa Civil? Bom dia. Colombo, costuma-se dizer aqui em Brasília que o ministro Paulo Guedes entregou um anel para não perder os dedos. Bom dia a todos, bom dia Colombo, bom dia Elisa, bom dia Brasília. Havia uma expectativa de que o ministro Paulo Guedes da Economia perdesse planejamento, que é uma estrutura que ele considera essencial para a política econômica do país. O Bloco Centrão vinha pressionando por isso e não deixou de pressionar. Ainda quer essa separação. Então, o presidente Jair Bolsonaro teve uma conversa com Paulo Guedes. E aí sugeriu a Paulo Guedes que estrutura poderia ser retirada do Ministério da Economia para acomodar o Onyx Lorenzoni, que não deve ficar por muito tempo nessa pasta. O Onyx Lorenzoni quer ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Então ele terá que se descompatibilizar do cargo até abril do ano que vem. E aí Paulo Guedes sugeriu trabalho e emprego. Por quê? Porque o ministro Paulo Guedes considera planejamento, indústria e comércio duas estruturas que são essenciais para as políticas econômicas que ele planeja para o país. Trabalho realmente é muito importante, ainda mais em um momento do país que nós tivemos agora no primeiro trimestre 14,8 milhões de desempregados, segundo os dados oficiais. Mas é uma estrutura que ele considera que não é tão central. É por isso que ele acabou cedendo na perda dessa estrutura. É uma perda para o Ministério da Economia, é uma perda para Paulo Guedes, mas é considerado no Ministério da Economia uma perda menos pior do que poderia ser, por exemplo, caso planejamento, indústria e comércio saíssem do bojo do Ministério da Economia. E Paulo Guedes conseguiu mais com o presidente Jair Bolsonaro. Ele conseguiu emplacar como secretário executivo do Ministério do Trabalho Bruno Bianco, que é um nome de confiança dele e que é um nome que dará seguimento às políticas adotadas na gestão de Paulo Guedes, quando o Ministério do Trabalho respondia ao Ministério da Economia. Então, foi uma jogada arriscada de Paulo Guedes, mas ele conseguiu ter uma perda menor do que se esperava dele. Agora, Paulo Guedes terá de lidar com essa pressão do Bloco do Centrão, cujo apetite ainda não terminou, viu, Colombo? Ainda o Bloco do Centrão tem a perspectiva de que planejamento se separe da economia. Por que essa insistência com planejamento? Porque antes, em governos anteriores, havia 2 ministros da área econômica, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Então, quando se queria ter uma negociação em relação ao orçamento, se negociava com o ministro do Planejamento. Por quê? Porque ele conseguiria prever um pouco mais de recursos em emendas parlamentares ou incluir recursos para, por exemplo, projetos militares. E hoje você tem Paulo Guedes à frente das duas estruturas, ou seja, é o único interlocutor que tem uma política bastante rigorosa em relação aos gastos públicos. Então seria uma estratégia para conseguir uma margem para novos gastos do governo federal. Então, este vem sendo um movimento feito pelo Bloco do Centrão. Paulo Guedes, pelo menos, teve um aceno do presidente Jair Bolsonaro antes de ontem, de que não haverá, por enquanto, a separação de planejamento. Mas agora a gente tem que aguardar, Colombo, para ver como vai ser os desmembramentos deste processo todo. O Uribe lembrou bem, enquanto o Uribe estava falando dessa junção que o ministro Paulo Guedes não quer desfazer da Fazenda com o planejamento. É importante que essas duas pastas tenham sintonia. Agora tem, obviamente, sintonia porque é um ministro só, né? Mas já houve momentos na história recente do país em que divergências entre esses 2 ministros provocaram problemas, né? Eu estava me lembrando aqui, você estava falando, no governo Fernando Henrique Cardoso, você tinha ali ministros com visões econômicas absolutamente distintas, né? Pedro Malan na Fazenda e José Serra no Planejamento. E no governo Lula, por exemplo, Palocci na Fazenda e Mantega no Planejamento, né? Isso
gerou permanentemente um atrito ali para ver quem é que ia ter mais força para convencer o presidente a gastar menos ou gastar mais, não é? E era uma queda, é um dilema uma importante. queda de braço, né, Colombo? Em todos os governos você tem sempre essa queda de braço. O ministro do Planejamento quer gastar mais, o ministro da Fazenda quer segurar um pouco. Agora está tudo sob Paulo Guedes. Era esse o temor de Paulo Guedes, que viesse um ministro, no caso, um político, para o Ministério do Planejamento, e aí a política fiscal do ministro Paulo Guedes, de contenção de gastos, fosse para as cucuias. Basília Rodrigues também está aqui conosco para analisar o que vai ser notícia hoje. Basília, com tantos nomes diferentes, em locais diferentes, a gente vai esperar aí nos próximos dias cerimônias de posse, todo aquele cenário com o qual a gente está habituado, ou vai ser diferente? Pois é, precisa ter essa solenidade, né, para selar a chegada e essas mudanças também aí de governo. Muito bom dia para você, Elisa, Colombo e meu colega Gustavo Uribe, a todo mundo que está acompanhando as informações aí em casa, no trabalho, aqui na CNN Brasil. A expectativa em Brasília é de que a cerimônia de posse dessa mini-reforma ministerial ocorra na próxima terça-feira. Isso porque eles querem cerimônia cheia, eles querem esperar esse finalzinho de recesso parlamentar e aguardar na próxima semana, quando os parlamentares estarão de volta a Brasília para o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional e assim fazer uma solenidade de peso com a presença de vários integrantes do Centrão para consolidar então a chegada do senador Ciro Nogueira no Ministério da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que vai agora assumir o recriado Ministério do Trabalho e da Previdência, e o apagado ministro Luiz Eduardo Ramos, que cai, ainda que continue como um ministro palaciano, mas ele sai de um posto político na Casa Civil para um cargo mais burocrático, administrativo, o de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Algumas fontes aqui, tanto minhas quanto do Gustavo Uribe, têm dito que terça-feira vai ser como uma festa do Centrão, em que o Palácio do Planalto estará aí cheio, apesar de pandemia, apesar das questões restritivas ao coronavírus, de vários políticos que representam esse grupo, essa massa dentro do Congresso Nacional e que soma muitos votos para o sim ou para o não, né? Ali das pautas de interesse do Palácio do Planalto. Então, perspectiva é de posse na próxima terça-feira dessa mudança ministerial aqui em Brasília, ainda que empossados, de certa forma, eles já estejam, né? Eles já foram nomeados para esses cargos de novos ministros, já tiveram todas as confirmações. É mais uma solenidade, uma cerimônia para colocar aí a cereja no bolo. A gente tem como notícia principal hoje a recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência, esticando ainda mais essa esplanada dos ministérios. Colombo vai lembrar bem que durante a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro pregava um discurso de uma esplanada sequinha, com menos ministérios do que a esplanada da ex-presidente Dilma Rousseff, em que haveriam somente 15 pastas. Isso não foi possível. Já de início, o presidente teve que passar da conta de 20 ministérios para poder comportar os seus aliados no primeiro ano de governo. E nos últimos meses, o que a gente viu? A recriação do Ministério das Comunicações no ano passado e neste ano agora a recriação do Ministério do Trabalho e da Previdência. Ali era terra de divisão política entre partidos como o Solidariedade, de Paulinho da Força, e o PTB, de Roberto Jefferson. Isso não mudou tanto, mas secou o número de cargos a que eles tinham disponíveis, né? Era um ministério, virou uma secretaria. Agora vai ser novamente um ministério cheio de secretarias. Então a gente vai ter que observar também o publicar dia a dia aí do Diário Oficial da União, porque vão ter alocações de cargos públicos em cheio, né? Um ministério muito capilarizado. A gente vê que entre as funções ele vai cuidar, por exemplo, do registro sindical, da política salarial, da Previdência, fundos importantes como o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FGTS. A coordenação disso é da área de trabalho e agora estará nas mãos do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni.